Oi Plus Lovers, eu sou a Scarlett e eu trouxe para vocês um clássico da panificação americana. Panificação e confeitaria, porque tem um pouquinho dos dois, né? Vamos fazer donuts com cobertura de branquinho e brigadeiro. A primeira etapa dos nossos donuts vai ser a esponja. A esponja, ela é essencial para a gente desenvolver o glúten, o que traz mais sabor, uma textura mais fofinha, por fora mais crocante, traz também cor ao nosso donuts, a nossa massa. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa esponja. Eu normalmente brinco que eu vou alimentar os bichinhos, que são o nosso fermento, tá? Vou passar a receita primeiro aqui pra vocês e depois vocês me acompanhem no passo a passo da nossa esponja, do nosso ponto de véu para o nosso donut, ok? Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, 220 ml de leite integral morno, 80 gramas de margarina sem sal, um pacotinho de fermento biológico instantâneo seco, essência de baunilha a gosto, 3 gramas de sal e 2 ovos. A primeira parte da esponja, nós vamos adicionar uma porção de farinha de trigo, de açúcar, o fermento e um pouquinho do leite morno. Eu faço a olho mesmo, então vamos contar as colheres para vocês fazerem igual a mim. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar refinado, o fermento pode ser o pacotinho todo. Eu adoro esse cheirinho de pão fermentando, eu acho o máximo. Misturei bem os secos, a farinha, o açúcar e o fermento, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho de leite aos poucos até virar uma pastinha. Esse método se chama esponja e ele pode ser utilizado para todos os tipos de massas de pães, tá? Após a nossa mistura bem homogênea, vamos deixar uns 30 minutos descansando. E aí vocês vão ver a mágica acontecer. Lembrando que o leite tem que estar morno, ele não pode estar quente, porque senão ele vai queimar os nossos bichinhos do fermento. Agora eu vou vedar com plástico filme, que é para nossos bichinhos serem alimentados. E assim ele fica uns 30 minutos descansando. E para a nossa cobertura dos donuts, nós vamos fazer brigadeiro cremoso. E eu vou te mostrar tintim por tintim como vai ser essa receita. Você vai precisar primeiro de 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 5 gramas de margarina sem sal e 15 gramas de chocolate 50% cacau. Eu sempre gosto de peneirar, para que não fiquem os gruminhos do cacau no nosso brigadeiro. Lembrem sempre de usar uma panela de fundo triplo e cozinhar em fogo médio. E além da nossa cobertura de brigadeiro cremoso, nós vamos ter a cobertura de branquinho cremoso. Essa cobertura branca você encontra no nosso primeiro vídeo de receitas, que foi o de Red Velvet. Logo eu te mostro o ponto do nosso brigadeiro cremoso.
Nossa cobertura de brigadeiro está pronta e eu vou te mostrar o ponto dela. Vamos ver. Olha só. Ela escorre levemente, não está caindo em pedaços e também não é uma água. Vocês conseguem ver que ela é cremosinha. Esse é o ponto. Bichinhos alimentados, nossa esponja já descansou por alguns minutos. Hora de pôr a mão na massa literalmente. O cheirinho do fermento, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem. Esse aqui é o nosso glúten sendo desenvolvido, essas bolinhas de ar. Então, vamos aumentar a nossa massa. Vou adicionar aos poucos a nossa farinha de trigo, o açúcar e vou misturando. Gosto muito de ficar mexendo com a colher, então já vou colocar a mão na massa literalmente. E após eu adicionar a primeira parte de farinha e nosso açúcar, vou colocar um pouquinho de leite. Vou adicionar o restante da nossa farinha e deixar um pouco para a hora de sovar a nossa massa. Vou adicionar o sal ao nosso leite e acrescentar na nossa mistura de secos. Nosso bol ficou pequeno, então já vamos partir para a bancada. Massa na bancada, agora aos poucos nós vamos adicionar os ovos e a margarina. E a nossa essência de baunilha também vai ir neste momento. Eu vou adicionar um ovo de cada vez, para não dar tanta meleca. O tipo de farinha pode alterar um pouco a tua receita. Na nossa aqui, eu adicionei aos poucos os ovos, então, e a margarina, vocês podem ver. E já deu um ponto. Eu adicionei um ovo e ele já estava de chega na nossa receita. Então, conforme o tipo de farinha, a marca, isso pode alterar um pouco a tua receita. Então, adicione aos poucos o leite, o ovo e a margarina, para não perder o ponto da tua massa. E hora de sovar muito bem. Massa pronta, agora é a hora dela descansar. Essa belezinha tem o seu tempo para descanso e eu vou deixar em cima de uma panela com água quente para nossa massa crescer. Colocar num bowl, vedar bem e deixar no calor. Vamos deixar a massa descansar até dobrar de volume. Nossa massa já descansou, já cresceu, está linda. E agora é hora de modelar os nossos donuts. Nós vamos trazer umas ideias inovadoras para vocês. Aqui está a nossa massa, cheirosa.
lembre-se sempre de usar uma faca bem afiada para cortar a nossa massa e não rasgar a nossa teia de glúten. Eu vou modelar, vou abrir a massa um pouquinho aqui. Vou fazer o nosso corte tradicional de donut, 2 aros redondos. E após o corte a gente tem que deixar descansar mais uns minutinhos para ela crescer novamente, no formato que a gente quer dessa vez. Abri a massa então com uma espessura de uns 2 centímetros. E aqui eu vou usar 2 cortadores, não é o cortador original de donut, mas a gente é criativo e esses cortadores são muito úteis para outras coisas também. Aqui está nosso primeiro donut, com os 2 cortadores. Esses 2 eu estou utilizando. Esse vai ser o nosso corte tradicional. E depois eu mostro para vocês a moda que a gente inventou. Estou abrindo a massa novamente, uns 2 centímetros de altura. Outro corte tradicional vai ser o nosso coração. Afinal, essas ideias são para o Dia dos Namorados. O coração não pode faltar, né? Eu vou deixar nossa massa descansando mais um pouquinho antes de fritar. E agora, então, vocês vão descobrir o que a gente está inventando de diferente hoje. Eu vou escrever T, E e o coraçãozinho para a gente entrar no clima do Dia dos Namorados com donuts. Estou modelando a letra aqui com a faca. E depois que crescer de novo um pouquinho a massa, a gente vai fritar os nossos donuts. O nosso T. Está o nosso E. Aqui nós temos óleo de soja aquecendo. E para saber o ponto de colocar os nossos donuts para fritar, eu coloco pedacinhos pequenininhos da massa. Assim que as nossas bolinhas de massa subirem, o óleo está no ponto para a gente fritar nossos donuts. E chegou a hora da gente finalizar os nossos donuts. E para dar uma corzinha, eu vou usar este corante em gel rosa claro. Esse corante em gel eu vou adicionar na nossa base de branquinho, de brigadeiro branco, que eu já comentei contigo, que tá lá na nossa primeira receita do nosso Naked Cake de Red Velvet. É a mesma receita, tá? Eu só vou adicionar o corante pra gente ter uma cor diferente. E aí você atinge o tom de rosa que quiser. Eu quero um rosa bem forte, que é pra parecer o donut do Homer. Rosa desejado. Caso você queira mais forte, vai adicionando mais. E agora eu vou te contar uma manha que a gente tem para facilitar o serviço na hora de confeitar com a manga e quando a gente quer usar o mesmo bico e mais de um recheio. Então aqui nós temos nossos 3 recheios, nossas 3 coberturas na verdade. E eu quero usar o mesmo bico. O que eu vou fazer? Eu tenho uma manga aqui limpa, coloquei o bico já. E cada vez que eu for usar, eu coloco uma dessas mangas dentro. Vamos começar com o brigadeiro. E aí ele vai... Primeiro a gente tira um pouquinho para tirar a sujeirinha aqui. No caso aqui foi usado pro branco, o brigadeiro branco. Vai estar um pouco branco, mas logo vai sair o brigadeiro normal.
A gente trouxe então 2 conceitos, 2 opções para vocês montar a caixinha de vocês. Uma escrito Te Amo, T, coração, não é Te Amo. E uns minis donuts. Eu já vou ajeitar eles na embalagem e depois eu mostro pra vocês como fica por dentro. Pra finalização ficar bem bonitinha, eu sugiro colocar eles primeiro e depois terminar. E para trocar então a nossa manga, agora eu quero utilizar o brigadeiro branco. Eu só tiro esta manga com recheio de brigadeiro e coloco o branco dentro. Novamente a gente tira o excesso ali na ponta, que vai sair com cor do brigadeiro. E já pode usar. Então aqui nós temos as duas opções dos nossos donuts. Aqui a escrita e aqui o tradicional na versão mini. Aqui nós utilizamos a embalagem que é forma de caseirinho. Eu já vou mostrar pra vocês como faz pra fechar. Ela tem um segredinho. Ela fecha por fora, gente. Olha só. Aqui. E aqui. E fica super firme. Ó. Olha só que mimoso. E todas as embalagens e os utensílios essenciais para nossa produção vocês encontram no site da Plasul. Qualquer dúvida podem chamar lá no Instagram da Plasul também, que inclusive tá cheio de ideias para vocês usarem as embalagens. Se vocês estão gostando das nossas receitas deliciosas, se tem alguém que é muito fã de donut, compartilha, envia para aquele amigo que ama o donut para fazer em casa, para fazer para os amigos, e acompanhe o nosso perfil com muitas receitas deliciosas. Um beijo e até a próxima!